Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de comentar sobre a possibilidade que os réus, que os acusados possuem de responder em liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Primeiramente, esta decisão não afeta a todos os crimes, ou seja, aqueles crimes cometidos com violência ou com grave ameaça, como um roubo, como uma extorsão, como um latrocínio, por exemplo. Esta decisão não afeta essas pessoas, pois a esses casos é cabível a prisão preventiva durante um tempo indeterminado. Tempo este que pode perdurar, inclusive até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esta decisão se refere somente àqueles crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Além do mais, esta decisão ela não envolve especificamente o caso do Lula, e sim a análise do princípio da presunção da inocência, até quando ele termina e onde ele inicia. Alguns poderiam dizer que este princípio da presunção da inocência poderia se encerrar após a decisão de um tribunal, após a decisão de uma corte em segunda instância. Contudo, como ficaria aquela situação de um sujeito que, após uma condenação de segunda instância, consegue reverter uma decisão desfavorável no âmbito do STJ ou do STF? Como ficaria esse tempo em que o sujeito ficou preso, ou como ficaria esse tempo em que o sujeito ficou presumidamente culpado? O Estado indenizaria? Eu creio que seria uma situação bem complicada. E mesmo se o Estado conferisse uma indenização a esse sujeito, ele receberia imprecatórios, ou seja, não seria uma atitude justa para se impor a este sujeito. Alguns poderão comentar: poxa vida, mas o Lula, ele é um sujeito que realmente prejudicou o Brasil, que ele realmente cometeu crimes graves e que desestabilizaram inclusive a economia nacional. Tudo bem, mas todos os cidadãos devem ter a salvaguarda da Constituição. E mesmo aquelas pessoas visivelmente criminosas devem ter a salvaguarda da Constituição. Tendo em vista que, em uma análise mais profunda, nós só temos uma democracia porque nós temos uma Constituição que prevê essa democracia. Se nós não tivéssemos esta Constituição, nós poderíamos não ter essa democracia. E nós só temos esta Constituição porque nós temos uma jurisdição constitucional disposta a proteger esta Constituição. Ou seja, mesmo que aparentemente esta decisão do Supremo Tribunal Federal seja injusta, ela caminha em um sentido de proteção à Constituição Federal. Ou seja, ela caminha no sentido de vedar o julgamento de questões políticas acerca das normas que foram criadas pela Constituição. Está previsto de forma expressa na Constituição que ninguém será culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é muito claro. E imputar e impor que o STF decida de forma diferente desta redação que está de forma clara seria, a meu ver, um atentado grave à Constituição Federal. Seria abrir um precedente para que o STF começasse a decidir politicamente, aliás, passasse a decidir mais politicamente do que já decide, sem resolver outros problemas decorrentes dos reflexos dessas decisões políticas. Uma outra questão polêmica, por exemplo, o reconhecimento da multiparentalidade, das famílias multiparentais, de diversos pais e de diversas mães. Tudo bem, isso respeita a Constituição Federal, mas era uma matéria para ser prevista por intermédio de leis. Porque como ficaria a sucessão nesse caso? Como ficaria a legítima, sendo que a legítima dispõe que os herdeiros necessários receberão no mínimo 50% dessa herança? Como ficaria se tem três pessoas, se o Código Civil ele pensou em um direito sucessório e um direito familiar regulamentado para duas pessoas e não três ou mais pessoas? Então são questões, essa questão acerca da prisão de segunda instância deveria ser resolvida pelo poder legislativo e não pelo poder judiciário. Então, a meu ver, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi correta, respeita a Constituição e, através do respeito que uma jurisdição constitucional dá à Constituição Federal, temos
o que a nossa democracia está assegurada, tendo em vista que a nossa Constituição prevê uma democracia e tendo em vista que a nossa Constituição Federal está sendo protegida por essa jurisdição constitucional.